vida restaurou, tirando o vale de ossos secos, leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Meus mandamentos são mais doces do que o mel. Quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Quantos aqui são nova criatura? Dê um grito de júbilo. Quantos amam o Senhor? Digam amém. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Tirando o vale de ossos secos, leva a passos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. Tua palavra me leva à tua vontade. Leva à tua vontade. Oh, tua palavra me leva à tua vontade. Oh. Aleluia! Estamos aqui debaixo da palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para começar mais um culto a Deus em comunidade, em conjunto, mesmo estando virtualmente, longe um do outro, mas que o nosso coração possa estar unidos nesse momento para adorar a Deus, para louvar ao Senhor e também para aprender um pouco mais sobre Ele na sua palavra. Queria convidar vocês a abrirem rapidamente a Bíblia de vocês em Lucas, o Evangelho de Lucas. É o terceiro Evangelho do Novo Testamento, o terceiro livro do Novo Testamento. No capítulo 22, nós vamos ler do versículo 39 até o versículo 46. O título da mensagem de hoje, o título da palavra que nós temos para vocês hoje é Chamados para a Obediência. Esse que é o tema de hoje, Chamados para a Obediência. E nós vamos ler o texto e aprender um pouco mais sobre obedecer a Deus por meio desse texto de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Vamos ler. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nessa história de Jesus, mas para que vocês entendam o contexto, o cenário em que a gente se encontra nessa história, Jesus está próximo de ser preso. A próxima, se a gente continuasse lendo o texto, lendo essa história, nós iríamos ler o momento em que vários soldados foram até o lugar onde Jesus estava, junto com Judas, que era um discípulo de Jesus, que o traiu, e prenderam Jesus e levaram ele para a cruz. Jesus ele já estava consciente, ele já estava prevendo, ele já sabia que ele iria ser preso e iria ser morto. Jesus, como Deus, já sabia do seu destino, já sabia de sua morte. Até porque ele veio à terra para morrer em meu e em seu lugar. Ele veio para nos salvar por meio da sua morte e ressurreição. Então ele já sabia, era um momento de tensão, de sofrimento, porque apesar de saber que ele tinha que morrer, ao mesmo tempo ele via como se a ira de Deus já estivesse vindo sobre ele naquele momento. As crianças bem sabem, vocês bem sabem, que Jesus morreu em nosso lugar não somente para nos salvar do diabo, para nos salvar das forças malignas, mas principalmente para nos livrar da ira de Deus. Nós, como pecadores, nós como pessoas, até mesmo vocês, crianças novas do jeito que são também pecadores, pessoas que erram, que falham diante das pessoas, diante de Deus, que cometem pecados, que desobedecem aos pais, que muitas vezes têm palavras que não condizem com o linguajar cristão, com alguém que serve a Deus. Então nós erramos e nós pecamos em toda a nossa vida. Na verdade, nós nascemos em pecado e por isso nós merecemos a ira de Deus, o castigo pelo nosso pecado. Quando nós desobedecemos os nossos pais, nós não ficamos de castigo? Da mesma forma, quando nós ofendemos ao Deus, ao Pai, Criador de todo o universo, o Deus perfeito, daquilo que a gente conhece, que criou tudo perfeito, se nós, quando pecamos contra nossos pais, quando nós erramos nossos pais, nós merecemos castigo, que dirá quando erramos contra Deus? E por causa do nosso pecado contra Deus, Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Jesus, nesse momento, ao morrer em nosso lugar, ele recebe a ira de Deus, recebe aquilo que deveria ser jogado sobre nós, a punição que deveria ser colocada em nós, o castigo que nós merecíamos foi lançado sobre Jesus. Nesse momento, no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, que era um local perto de Jerusalém, Jesus, como se ele já estivesse sentindo a dor, o pesar, o sofrimento que ele iria passar na cruz do Calvário. E nesse momento, Jesus ele vai para esse lugar, se reúne com seus discípulos e começa a orar. E essa oração é uma oração muito bonita. Bonita não porque era um momento legal, lindo, bacana, até porque Jesus estava sofrendo profundamente. Mas ela é muito bonita porque ela nos ensina uma lição muito importante. Quando Jesus ajoelha e ora diante de Deus, ele diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, porém, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O cálice aqui é um símbolo da ira de Deus.
É como se Jesus já estivesse vendo a ira de Deus sobre ele, e ele pede para que isso se afaste dele. Se possível, que se afaste esse cálice de mim. Que a ira do Senhor não venha sobre mim. Imagina vocês, um amigo que vocês têm por muito tempo, desde que vocês nasceram, vocês se conhecem. E aquele amigo agora ele não iria mais conversar com você, e ele vem para falar que ele vai se mudar da cidade e que nunca mais vai falar com você porque ele está com raiva de você. Imagina isso. É isso que a gente está vendo. É o próprio Deus Pai chegando a Jesus e dizendo: eu vou me olhar para você com um olhar de ira. Jesus, o Deus Filho, que durante toda a eternidade teve um relacionamento de amor, de profundo amor com seu Pai, Deus Pai e Deus Filho, se amando durante toda a eternidade. Em um momento da história, Deus iria olhar para ele com um olhar de ira, porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. Então, nesse momento, Jesus sente essa dor, esse pesar de estar longe do Pai. E nesse momento ele clama a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Que não faça o meu querer, o meu desejo, mas que o Senhor tenha a sua vontade feita. Será que nós temos essa capacidade? Será que nós estamos prontos para fazer essa oração diante de Deus? O que nós aprendemos com Jesus, o nosso maior exemplo, é que nós devemos sempre obedecer à vontade do Pai, à vontade de Deus. Não é isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que nós devemos orar todos os dias. É isso que nós devemos viver todos os dias. Seja nas situações grandiosas, nas decisões da vida, como nas coisas pequenas. Quando nós vamos decidir se nós vamos mentir ou falar a verdade para um amigo, que a gente decida falar a verdade. Por quê? Porque mais importa fazer a vontade do Pai do que a nossa, mesmo que isso traga problemas para a gente. Se nós quando nós precisarmos decidir entre obedecer os nossos pais ou desobedecer os nossos pais, que a gente escolha obedecer ao nosso Pai, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós tivermos que decidir se a gente vai brincar até mais tarde, ou a gente vai dormir mais cedo para estudar, ou a gente vai preferir os estudos do que a brincadeira e deixar a brincadeira para depois, que a gente escolha aquilo que é certo, aquilo que é o correto diante de Deus, diante dos nossos pais, da nossa família. Por quê? Porque é melhor obedecer à vontade de Deus do que às nossas. Que isso possa ser levado muito a sério por vocês nessa noite. Apesar de falar assim, para que vocês obedeçam a Deus, para que vocês sigam a vontade de Deus, porque Jesus é o nosso exemplo e nós podemos imitar o exemplo de Jesus, que vocês tenham em mente que, acima de tudo, nós só conseguimos obedecer ao Senhor porque o próprio Jesus morreu em nosso lugar. Se não fosse Jesus na cruz do Calvário, se não fosse o sacrifício de Jesus por mim e por você, nós não seríamos capazes de obedecer ao Senhor. Mas foi graças ao sacrifício de Jesus, foi graças ao Espírito Santo que nos foi dado por Jesus, quando Ele sobe aos céus e deixa conosco o Consolador, deixa conosco o Espírito Santo, que nós somos capazes de andar em uma vida de santidade e de obediência a Deus. Quando Jesus nos chama para seguir a Ele, quando Jesus nos chama para sermos discípulos de Jesus, Ele nos chama para sermos obedientes a Deus. Eu e vocês, crianças, fomos chamados para a obediência. Que a gente possa seguir esse caminho, o caminho da obediência, assim como Jesus, o nosso mestre, foi obediente até a morte, e uma morte muito dolorosa, uma morte de cruz, mas ele foi obediente, e que nós possamos também seguir os passos de Jesus. Vamos orar? Vocês estão lembrando de orar
pelos pedidos de oração da igreja, pelas pessoas que estão acamadas, pelas pessoas que estão enfermas, com doenças, por essa situação toda do Covid, da pandemia. Vocês têm orado? Vamos orar e continuar perseverando em oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa noite, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem de falar, que nós temos de ouvir, ó Deus, o Senhor por meio da Tua Palavra, oportunidade que nós temos de louvar o Senhor, de participar daquilo que os anjos fazem a todo momento, por toda a eternidade, que é louvar o Teu nome. Deus, que o Senhor possa estar fazendo de nós pessoas, crianças obedientes ao Senhor, que o Senhor possa estar a cada momento com o Teu Espírito Santo nos conduzindo por esse caminho de obediência, para que assim, Deus, a gente possa agradar ao Senhor e Te conhecer e se tornar mais parecidos com o Senhor a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.